Boa tarde para todos. Eu estou pondo para gravar porque se alguém depois quiser dar uma revisadinha, precisar, a gente está com Ah, o conteúdo aqui. Pessoal, hoje eu marquei essa reunião porque a gente vai falar do propósito da empresa, né? E aí vocês, né, podem se perguntar, mas para que eu preciso de falar de propósito? Porque é o propósito da empresa, né, o porquê dessa empresa, que vai nortear as ações de todos na empresa. Né? Então, assim, eu não sei se vocês têm uma noção assim do que seja o propósito de uma empresa, se vocês pensam assim, quando você fala em propósito da empresa, o que vem para vocês? propósito de quê, por exemplo? Assim, Não, qual é o propósito da Figurati? Por que essa empresa nasceu? Qual é? assim Pode falar. eu, já era um sonho que eu tinha antes, quando eu mexia na marcenaria. E quando eu sempre fui funcionário. E sempre tive a expectativa de ter o meu próprio negócio, mas assim, bem com os pés no chão, né? Igual aquele dia a gente comentou. Eu já vi várias dificuldades de muitos amigos meus de quebrar a cara, de fazer negócio errado. E eu sempre fui desenvolvendo. De que eu tiver alguma coisa, eu quero que ela seja assim, seja assim, seja assim. Dar valor do funcionário, sempre estar evoluindo, sempre estar atualizando o mercado, essas coisas. Assim. O meu pensamento, Uhum. o propósito dessa empresa, para mim, eu estou com 44 anos, eu vou fazer. Eu ainda tenho mais uns 30 anos, ainda para tocar alguma coisa. Né? Ótimo. E para você, Felipe, quando você pensa assim no porquê dessa empresa? Meu propósito, na verdade, meu propósito é fazer dinheiro, certo? Uhum. E eu sempre tive vontade de empreender e, e sempre ter uma. Eu nunca cheguei nesse ponto de ter essa empresa igual tá tendo, certo? E eu nunca também tive outra empresa. Eu acredito que meu propósito é ter uma empresa boa, bem organizada, bem estruturada e vamos que vamos. Mas o propósito mesmo é o money, fazer dinheiro. Uhum. Ok. E você, Gabriel, quando você pensa no propósito da empresa, do porquê que essa empresa nasceu, o que te vem? Visão da empresa, para mim, é oportunidade, diferenciar e incrementar mais um leque de opções de negócio, sabe? Na gama do que eu trabalho, entendeu? É totalmente diferente do que eu trabalho, né? É algo novo que eu vejo que é mais uma oportunidade para me descobrir, né? Teoricamente falando. Então, a parte de empreender eu sempre tive, né? Que trabalho na fazenda, organizo as coisas lá, sempre com novidade, inovação e tudo. E a na Figurati não vai ser diferente justamente por conta disso. Eu enxergo uma oportunidade, sempre falo com os meninos, são um leque de várias opções, vários ramos no qual a gente pode estar trabalhando e pode estar melhorando. Eu vejo que ela não é algo engessado, certo? Porque ela vai abranger vários tipos de público, né? Então, eu coloco essa palavra oportunidade, porque dessa oportunidade pode nos trazer muitas coisas boas, sabe? Eu Uhum. vejo só pontos positivos na empresa. Eu Ok, não estou vendo nenhum ponto negativo. tá. Né? A questão Olha, estrutural, questão de organização, a questão da parte de consultoria, para a gente não ficar tão perdido no que está fazendo. Eu acho assim, as meninas sempre comentam, né? Vou abrir o jogo porque sempre comentam. A gente foi muito assertivo em consultoria, certo? Por quê? Porque a consultoria ela vai te dar uma base, praticamente o alicerce de uma empresa, para você começar a fazer as coisas corretas, certo? Não começar errado desde o início, tá? Eu vejo uhum. oportunidade, tá? Ótimo. E assim, gente, essa reunião, eu vou explicar para vocês.
o porquê da importância da gente entender e ter um propósito, tá? O propósito, ele é diferente da missão, visão e de valor. Toda empresa, né, vocês já sabem, toda empresa tem missão, visão e valor. Vocês já sabem disso? Já ouviram falar? E isso acaba sendo uma coisa muito... Fica só na gaveta, nunca é usada, né? E aí eu vou diferenciar para vocês, porque nós vamos trabalhar missão, visão e valor na próxima reunião. Então, assim, a missão de uma empresa é o que ela faz, para quem ela faz, tá? E às vezes até como ela faz. É exatamente a atividade que ela tem, que ela exerce. A visão é aonde ela quer chegar. Onde que essa empresa, o que vocês veem, o que ela vai se tornar ao longo dos anos, né? Então, e essa visão ela pode ser modificada ao longo do tempo, mas assim como nós temos objetivos, temos metas de curto, médio e longo prazo, a empresa também precisa, vocês precisam de pensar onde que eu quero chegar com essa empresa, onde essa empresa vai estar daqui 10 anos. E os valores são o quê? Como que eu vou chegar até lá? Com honestidade, com priorizando o cliente, com qualidade ou com rapidez. Então, são o quê? Os valores que vão pautar as ações da empresa. Mas é só para vocês se situarem, e nós vamos falar disso na próxima reunião. Mas por que nós precisamos de falar do propósito? Porque o propósito ele tem a ver com o motivo pelo qual essa empresa surgiu. E muitas vezes, e na maioria das vezes, o propósito ele é algo que ultrapassa os limites da organização. Então, por exemplo, o Felipe trouxe uma questão que é óbvia, que todo mundo fala. Qual que é o propósito da sua empresa? Ganhar dinheiro. Só que isso não é propósito, isso é uma consequência natural de uma boa gestão. Então, você não pode ter por finalidade maior de uma empresa, né, ganhar dinheiro. Por quê? Porque senão, na hora que ela não der dinheiro, ou que ela estiver passando por desafios, ou nesse momento de construção, até que o dinheiro venha, você não vai gostar da empresa. Você não vai enfrentar os desafios. Então, assim, o propósito é aquele motivo, igual o Maurílio trouxe, é um sonho que eu tenho, sempre tive, de ter o meu negócio, de trabalhar desde da marcenaria, eu queria ter o meu próprio negócio, né? E uma coisa importante do propósito é que ele inspira as pessoas. E aí eu quero trazer para vocês, só para contextualizar, não vai ser bem rapidinho, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu só colocar aqui, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Peraí, deixa eu só subir aqui para eu abrir. Por que é tão importante a gente falar de propósito, tá? Quando a gente fala de propósito, o propósito envolve aquilo que a gente faz bem, relacionado à nossa profissão, aquilo que a gente ama fazer, né, relacionado à missão. Então, por exemplo, eu amo empreender, eu amo abrir negócios, eu amo desafio, né? Então, e o que eu faço bem? Não, eu sei montar bem, eu sei talhar madeira, eu sei olhar os encaixes, a harmonia das coisas. E juntamente com isso, a gente pensa no que o mundo necessita, o que o mundo precisa. É a minha missão, a minha vocação. Isso acaba me instigando a algo mais. O propósito ele não se limita aos limites da empresa, ele vai além. Ou seja, eu tenho uma empresa de móveis planejados para quê? Para trazer harmonia para os ambientes em que as pessoas vivem, para melhorar a qualidade de vida, a organização, né? A beleza, para trazer beleza para os ambientes. Ou seja, o meu propósito ele precisa ir além. Não, para eu poder
talhar madeira e entregar e vender para as pessoas. Não, ele tem que ir além e gerar um benefício para a sociedade. Então, quando eu penso na minha atividade, em termos de propósito, eu sempre tenho que pensar em algo que vai inspirar as pessoas, que vai motivar os colaboradores. É a mesma coisa, gente, de eu falar, eu pegar um pedreiro, só para a gente trazer aqui, 2 pedreiros. Eles estão ali fazendo aqui em Belo Horizonte, acho que já acabou, construiu a Arena do Galo, né? Então, você pega 2 pedreiros que construíram a arena. Você pergunta para ele, qual que é o seu propósito? É construir aqui, acabar esse estádio e tal. O outro vai falar o quê? Qual que é o seu propósito? Criar um ambiente onde os melhores jogadores vão passar, onde a torcida possa ter segurança, possa se encantar, possa vibrar, possa se realizar, ser feliz. Então, você entende que vai além do simplismo da tarefa, ela vai além. Aquele segundo, ele inspira as pessoas. Nossa, então você constrói lugares onde as pessoas possam ser felizes, possam extravasar, possam jogar, você entende? Então, você vai além dos limites. E aí, trazendo para a realidade assim, bem concreta, eu quero trazer para vocês a ideia, só para vocês entenderem melhor, né, que é o propósito, gente, que diferencia, né? Por que algumas pessoas e organizações elas se destacam em relação às outras? E aí eu quero te explicar para vocês o porquê que tem organizações que são famosas, que todo mundo ama, né? Que tem marcas que todo mundo ama, e outras que fazem a mesma coisa e ninguém fala delas. Então, esse ciclo de ouro, ele foi explicado, né, foi criado por um estudioso chamado Simon Sinek, que escreveu um livro chamado Comece pelo Porquê. E o que ele nos conta? Ele fala que todas as empresas sabem o que fazem. Então, empresas, eu faço computador, eu faço roupa, eu faço tênis, eu faço caneta, eu faço lápis, eu faço móveis planejados, né? Então, todo mundo sabe o que faz. Algumas empresas sabem como fazem. Então, por exemplo, eu faço o computador de uma maneira intuitiva, né? Eu faço celulares, as pessoas já vão. É autoexplicativo, você não precisa muito de manual, é intuitivo. O outro, eu faço roupa com materiais que são sustentáveis na natureza, que não agridem a natureza. Então, assim, algumas empresas sabem o como fazem, né? Mas quase nenhuma empresa sabe o porquê fazem. Por que você faz computador? Por que você faz roupa? Por que você faz móveis planejados? E aí entra um exemplo muito forte sobre esse assunto, que é a Apple. Por que a Apple, que é uma empresa que produz eletrônico, que produz computadores, que produz telefones, que produz iPhone, iPod, né? Por que ela, todo mundo tem o desejo de comprar a Apple? Por que todo mundo tem? Por que é status, né? Logo quando criou aquele fonezinho de fio branco, por que aquilo era status, você ter um fonezinho branco, né? Por que ter um Mac, que é o computador, o notebook da Apple, você se diferencia de todas as outras pessoas? Não é só porque é mais caro, porque mostra que você tem uma condição financeira. Não é isso. Eu vou explicar por quê. Porque, na verdade, a Apple, ela é uma empresa que ela sabe muito bem e ela comunica muito bem o seu porquê. A Apple, ela desafia o status quo. Então, qual que é a grande fala dela? Que não existe limites para o ser humano.
Onde você põe limite, a gente chega lá e desafia. Então, o que eles fizeram? Né? Antes a gente tinha a fita cassete, o gravador. O que eles fizeram? Depois o CD, o vinil, depois o CD. O que eles fizeram? Eles criaram o iPod, uma caixinha desse tamanho que cabia mais de 5.000 músicas. Né? Então, toda a fala da Apple, ela não vende computador. Ela não vende, ela vende o que ela acredita. E isso faz diferença para qualquer organização. E sabe por quê, gente? Porque as pessoas não compram o que você faz, elas compram o que você acredita. Então, só para dar um exemplo para vocês, Martin Luther King, que era um pastor norte-americano, né, que ele lutou pelos direitos civis, ele conseguiu reunir numa praça nos Estados Unidos 65.000 pessoas, antes da época que tinha telefone celular, não tinha internet, não tinha nada. Ele não fez um convite, mas ele falava para as pessoas o que ele acreditava. Ele não mandava as pessoas. A gente tem que lutar pelos direitos, né, da segregação. Negros e brancos têm os mesmos direitos. Ele não falava isso. Ele falava do que ele acreditava. Eu acredito que todos somos iguais. Eu acredito que todos temos direitos, à liberdade. Eu acredito. E aí o que acontecia? As pessoas que acreditavam nas mesmas coisas que ele iam atrás dele. Então, o que a Apple... Teve uma época que a Apple lançou o iWater, que era uma garrafinha de água. E aí, gente, todo mundo comprou. A garrafinha de água, ela estourou. Por quê? Porque eles não compram computador, eles compram o quê? Fazer parte dessa tribo, fazer parte da comunidade, das pessoas disruptivas, das pessoas tecnológicas, das pessoas que querem estar à frente do seu tempo. E isso é tão importante para uma empresa, porque a gente precisa de trazer para o DNA de cada um de vocês, das meninas, dos vendedores, do gerente, qual é o que vocês acreditam, né? Eu acredito que todo mundo tem direito a viver num ambiente belo, harmônico, né? Que traga o quê? Organização, que traga leveza. O que vocês acreditam? Vocês entendem? Pode parecer bobagem, mas hoje, no mundo massificado, onde você tem produto, é tudo muito parecido. O que diferencia é o quê? É aquilo que você acredita, é a forma como você vende. A pessoa que tem internamente uma crença, que acredita em algo maior, que acredita que está contribuindo com a sociedade, porque, gente, empreender é servir, é trazer uma solução para a sociedade. Mas, lógico que o dinheiro é consequência disso, mas a gente precisa ter essa clareza que empreender é resolver problema. Se não houver problema de falta de armário para a organização, para embelezar, se não houver esse problema, vocês não têm por que ter uma empresa dessa. Por quê? Porque você não tem problema para resolver, entende? Então, o médico, ele resolve o problema das pessoas que estão doentes, o advogado resolve o problema das pessoas que têm uma disputa jurídica, né? O padeiro, ele resolve o problema da pessoa que tem fome no café da manhã. Cada pessoa que empreende, ela vem resolver um problema. E para resolver um problema, ela traz consigo o que ela acredita, qual que é o valor que ela traz internamente para resolver esse problema. Então, a Apple acredita que que todo ser humano, que a humanidade, ela pode romper com o que está posto, com os limites de uma sociedade. E é por isso que tantas pessoas fazem fila. As pessoas fazem fila na hora que vai lançar um iPhone, não importa o valor que ele custe.
Tem pessoas que fazem fila de mais de 100 pessoas esperando a loja abrir para ser o primeiro a comprar. Então, é nesse sentido que eu quero trazer essa reflexão para vocês, né? Entendendo que as pessoas não compram o que você faz, porque tem outras pessoas que fazem o mesmo que você faz. A marcenaria faz o mesmo que você faz, outras empresas, melhores ou piores, fazem aquilo que vocês fazem. Mas o que traz o DNA de vocês, a alma de vocês, é o que vocês acreditam. Então, e aí eu quero só explicar rapidamente por que que isso é tão real, tá? E não é a psicologia que explica isso racionalmente, mas é a biologia. Então, eu trago aqui para vocês como que funciona o nosso cérebro, tá? Se a gente fizer um corte transversal assim no nosso cérebro, nós vamos ter esses 3 sistemas aqui. Esse sistema mais externo aqui é a parte do couro cabeludo, aqui, a primeira camada do cérebro mais externa. E ela cuida do seu pensamento analítico, racional, da linguagem, que é exatamente o que você faz, né? Que corresponde àquele outro ciclo do o quê. Depois, mais internamente, vem o sistema límbico, que é a parte primitiva do seu cérebro. É onde estão as suas emoções. E pode parecer, mas para que você está falando isso tudo, Daniela? Pelo amor de Deus, eu quero que você entenda que o sistema límbico, que é a parte do nosso cérebro que é responsável pelas nossas emoções, é onde está o porquê e o como. E é neste lugar que está a tomada de decisão do nosso cliente. O cliente compra com a emoção, ele não compra com a razão. A razão pode ser para finalizar uma negociação, mas o comprar é o comprar do que você acredita. E é por isso que ele corresponde, a parte da emoção corresponde ao porquê da sua empresa. Então, se você não tem essa clareza, então, por exemplo, se você falar só o que você faz, você vai entrar numa briga de preço, porque todo mundo faz o que você faz. A análise do cliente é por essa parte superficial do seu cérebro, né? Então, ele vai fazer matemática, conta, será? Não, então vou pegar aquela mais barata mesmo. Você entende? É uma análise totalmente analítica, racional. Agora, quando você vai lá tocar na decisão desse cliente, ele não se importa de pagar um pouco mais caro se ele compartilha com vocês o seu porquê. Eu acredito que todo mundo merece viver num ambiente harmônico, todo mundo merece ter qualidade de vida no local de trabalho, todo mundo merece ter beleza e de uma forma, e organização de uma forma personalizada. Ou seja, você está falando do que você acredita e não do que você vende. E a gente precisa vender o que a gente acredita, porque você toca as pessoas num outro lugar. E isso pode, que é no lugar do sentimento, do comportamento e da tomada de decisão. Entende? E aí eu não vou nem falar aqui muito do. Aqui é o caso dos irmãos White, que descobriram o avião, mas eu não vou tocar aqui não para não estender. Quero só trazer aqui o exemplo, né, do Papa Bento e do Papa Francisco. O Papa Bento entrou e ele não gerou conexão, a igreja estava totalmente desconectada, perdendo muitos fiéis, né, para a igreja evangélica, que é mais acolhedora.
Então, assim, as pessoas estavam desconectadas da Igreja Católica, muitas, perdendo muitos fiéis. E o Bento veio e fortaleceu essa desconexão da distância. Olha aí, o trono dele, né, todo dourado, com essas vestes luxuosas, ou seja, distante da sociedade, das pessoas, dos necessitados. Aí vem o Papa Francisco, manda trocar a cadeira, muda a vestimenta toda e comunica o quê? Eu acredito que nós somos iguais, eu acredito que a igreja é do povo, e eu, como representante do povo, eu sou como um de vocês. E aí ele começa a trazer um novo discurso, e milhares de pessoas se reconectam com a igreja. Por quê? Porque ele passa a dizer o que ele acredita, ele passa a vender, né, no sentido de comunicar, não o que a igreja faz, mas o que ele, enquanto representante da igreja, acredita. E isso gerou o quê? Conexão. Várias pessoas retomaram um resgate da fé. Então, é isso que eu quero trazer, esse entendimento para vocês. Então, quando a gente pensa em propósito, tá, de uma empresa, a gente pensa no existir. Para que essa empresa existe? Né? E quando a gente pensa nisso no sentido de propósito, a gente tem que pensar em algo que vai orientar a ação das pessoas e que vai inspirar as pessoas. O propósito ele tem que ir além dos limites da organização, ele tem que resolver um problema da humanidade. Né? Então, assim, e como definir esse propósito? É buscando mesmo esse DNA. Então, eu tinha um sonho de ter o meu negócio para fazer o quê pelas pessoas? Quando eu falo em propósito, não estou pensando no que esse negócio vai fazer por mim, mas é de que forma eu posso servir a humanidade, servir a minha sociedade, servir as pessoas fazendo aquilo que eu faço, que eu gosto de fazer, que eu acredito. Por que ela foi fundada? O que a falta da Figurati, né, vai fazer aí na sociedade de Araguari? Né? Eu sei que ela chegando, ela vai trazer facilidade, vai trazer acesso a muitas pessoas que teriam que ir longe buscar esse serviço. Né? Qual que é a solução que eu entrego para Araguari, né, através dessa empresa? Então, isso tudo é pensar nesse propósito. Então, aqui eu trouxe algumas ideias, igual o Sincred, ele foi criado por não sei se é um padre, ele via que muitos trabalhadores trabalhavam duro, mas não prosperavam. Então, o que ele fez? Ele, percebendo isso, ele juntou essas pessoas para que juntas, unindo força, construíssem uma cooperativa para prosperar através da união. E assim surgiu o propósito do Sincred, construir juntos uma sociedade mais próspera. E aí, pensando nos móveis planejados, né, que, assim, são ideias para a gente pensar. Qual que é o porquê dos móveis planejados? Melhorar a qualidade de vida das pessoas por meio da organização, da beleza e funcionalidade personalizada? Tornar espaços uma expressão única de sonhos e identidades, pelo fato de ser personalizados, né? Então, eu trouxe aqui essas ideias. Eu sei que às vezes parece muito teórico, tá? Mas o que eu quero dizer é que muitas empresas se destacam exatamente por isso. Né? Então, por exemplo, a Reserva, que é uma marca, né, de masculina, de roupa, ela é bem cara, e usar reserva é status de sustentabilidade. Ou seja, você é um cara que se preocupa com a natureza, que se preocupa com a sustentabilidade, né? Ou seja, você é alguém que defende essa bandeira. E hoje, os grandes movimentos que fazem as empresas se destacarem é você saber qual é a sua bandeira. Qual bandeira a Figurati vai
vai levantar, porque isso, gente, vai arrastar pessoas que se conectam com o que vocês acreditam. E por mais que pareça bobagem, eu quero dizer que não é. As grandes empresas, quem está fazendo diferença, até na sua comunicação via Instagram, na sua comunicação de venda, né? Não é falar, eu não vendo, eu vendo móvel. Não, olha, a gente vende harmonia e beleza para a sua casa. A gente vende organização. É muito diferente do que eu vendo armário. Eu vendo, sabe, bancada, eu vendo estante. É muito, eu vendo sonho, gente. Não é, a gente tem que entender que o propósito, ele vai além daquela coisa do que eu vendo. Entende? O propósito tem a ver com o benefício que eu gero na vida das outras pessoas. Vocês entenderam? Deu para entender, gente? Ficou claro? Não, para mim ficou perfeito. E fez sentido para vocês? Ou ainda fica parecendo que é uma coisa viajante, meio Não, teórica assim, demais? para mim, assim, eu vou deixar que para mim fez sentido algumas coisas que você falou, eu conectei justamente dentro da casa do Gabriel. Porque quando a gente foi para lá, o que a gente entregou para ele, tanto é que hoje a gente está fazendo essa parceria, a gente descontente com a empresa que a gente trabalhava, só que eu e o Felipe, com a gente sendo profissional, o tempo inteiro, tipo assim, ele ficou despreocupado. Questão de tomada que estava fora do lugar, eu falei, não, preocupe, eu arrumo. E a gente foi deixando, tipo, terminava o ambiente, fechava a porta, limpava, deixava prontinho, já foi deixando lá para o fundo. Tanto é que no final eu já estava mudando e a gente estava lá na sala. Então, o nosso propósito em todos os clientes, aqui na loja, que a gente trabalhava antes, era isso. Eu falava sempre para o Felipe, para o meu filho, para a gente ter uma postura dentro da casa do cliente. Ele comprou um sonho e a gente tem que entregar aquilo, sabe? E nisso vai ligando, ó, o pessoal que vem aqui cuida da casa da gente, sabe? Então, eu fui ligando algumas coisas no que você falou. A minha visão de preocupar, estar dentro da casa do cliente, você manter o respeito, uma conversa ali sadia, explicando. O dia que o Gabriel falou, por que você não faz isso? Eu não faço, porque hoje não dá. Por que você não faz os móveis aqui da clínica? Eu não quero, porque é antiético eu pegar um serviço que vocês já são cliente da Inusitar, que é a esposa dele. Eu acho que foi nisso também que ele acreditou na gente. Ele pode falar até melhor que isso. Ótimo, ótimo. Quem mais? Quem mais fala? Quem quer comentar? Felipe, quer comentar depois do que a gente falou? O que que você se conectou, fez sentido? O que que você pensou? Sim, eu já ouvi falar nessas coisas que você falou, mas eu nunca pensei nesse lado de estar aplicando na empresa, sabe? Uhum, Aí é como uma coisa nova para mim ainda. sim. Então, é para a gente começar realmente, gente, a pensar. A gente não precisa de sair daqui hoje com isso definido, mas a gente precisa de trazer isso para o nosso coração, É, sabe? E refletir sobre isso, porque uma empresa é uma ficção jurídica, né? Quem faz uma empresa são as ideias dos seus donos, dos seus sócios, são as crenças dos seus sócios. É isso que movimenta, que faz, é a energia dos sócios que faz o negócio acontecer. Então, quando todos estão imbuídos de uma mesma energia, de uma mesma visão, das mesmas crenças, né? Acreditam na mesma coisa, aquilo ali ganha corpo, sabe? Aquilo ali exala no ambiente da empresa e a gente quer que isso exale em cada colaborador, em cada atendimento, né? Então, para a gente poder começar a trazer isso para a nossa vida, assim, para raciocinar sobre o que eu penso disso para a empresa. E você, Gabriel? Então, vamos lá. Eu imagino o que você falou, acho que a respeito do propósito, eu imaginava o seguinte:
Eu tinha que fazer algo não só para mim, fazer para algumas outras pessoas, porque eu enxergava oportunidade nas pessoas e eles estavam bloqueados, certo? Eu sempre comentava muito com o Felipe, cara, a hora de vocês arriscar é agora que vocês são novos. Ah, mas não tem isso, bicho. Vocês têm a faca e o queijo na mão. Pode contar comigo que eu ajudo vocês. Porque eu imagino o seguinte, Daniela, hoje no mundo as coisas são muito complicadas em questão de ajuda, certo? Você conta nos Deu dedos uma da mão. travada. Hoje o mundo é muito complicado em questão. É questão de ajuda, o bem-estar, fazer o bem ao próximo, sabe? Internet está A gente... dureza. Voltou? Acho que é a internet dela, né? Oi, Voltou? voltou. E eu imaginava o seguinte, eu vou muito para o lado questão espiritual, justamente para entender um pouco. Nós temos que ser muito mais evoluídos das coisas que acontecem ao nosso redor, sabe? Eu imagino da seguinte maneira, você tem que fazer o bem sem olhar quem, certo? Eu imagino assim, todo negócio que você faz, todo negócio que você vai fazer, a primeira coisa que você tem que ter é tomar muito cuidado com o que você vai falar para a pessoa, a reação que você vai ter com a pessoa. Você tem que ir das melhores intenções, certo? Você fala, estou levando para você um bem-estar, estou levando uma alegria para dentro da sua casa. Então, isso vai mexer muito com o psicológico da pessoa, porque ela vai começar a entender que você está ali, não é para vender um produto, né? Você está ali para levar um bem-estar para ele, né? E eu vejo assim, eu imagino assim, questão de evolução, nós estamos na Terra aqui sempre com alguma missão. Nós estamos aqui à toa, né? E eu sempre levo a missão comigo, é fazer o bem para as pessoas. Eu imaginei, enxerguei no Maurílio, no Felipe, na Renata e na Gabriela oportunidade que eles poderiam ter se desse algo para eles trabalharem, entendeu? Eu imaginava assim, poxa, vocês são novos, vocês têm uma vida longa pela frente, vocês estão precisando de uma oportunidade, um bem-estar para você se destacar, certo? Porque através de oportunidades, eu tenho certeza que o financeiro vai vir. Eu imaginava isso porque eles são novos. Então, eu enxergava assim, no Felipe, na Gabriela e na Renata, eles estavam fechados, bloqueados, né? E não via que o mundão tem para eles, entendeu? São pessoas do bem, você sente a pureza das meninas, entendeu? Você vai conversar com elas, você sente bem estar perto delas. Não são pessoas carregadas, sabe? Então, eu imaginava que eu poderia estar fazendo alguma coisa para eles, certo? Vai dar certo? Não sei. Mas a minha missão, o meu papel, eu vou fazer. Mas agora você tem que pensar o que você pode beneficiar os seus clientes. De que forma você vai beneficiar a sociedade, né, de Araguari, do Triângulo, fazendo o que vocês vão fazer, né? O que eu vou trazer de benefício para essa sociedade? Né? É bem-estar, é qualidade de vida, é alegria. Eu vou transformar casas em verdadeiros lares, empresas em verdadeiros, sei lá, sabe? O que eu vou fazer? Ir além. E isso, é ir além Assim, do que eu vou fazer por mim. o que você está falando aí, ele como empreendedor, assim, minha opinião, posso estar errado, me corrija. Ele tem uma equipe de vendedores, que é a Gabriela e a Renata, e tem já a equipe de montagem, que é agregada a isso. Porque quando você promete para o cliente, ou faz aquilo, ó, eu vou te entregar um sonho, você precisa estar com profissionais qualificados para não distorcer aquilo que você prometeu, entendeu? Sim. Minha opinião.
Sim, e isso é assim, quando você fala em propósito, é porque é o porquê dessa empresa ter nascido, né? E isso ela vai estar sempre perseguindo, né? Então, assim, o nosso propósito é trazer bem-estar para os nossos clientes, trazer harmonia para as suas casas e locais de trabalho. Então, eventualmente, pode dar algum problema ao longo da vida? Pode ter uma vez entra alguém, vocês vendem tanto que tem que terceirizar para alguém que não tem a mesma linha. Pode acontecer um trabalho? Pode, mas vocês vão o quê? Perceber, tirar essa pessoa ou treiná-la para que ela entre no padrão, entenda o propósito da empresa e haja de acordo, entendeu? É algo que vocês vão perseguir ao longo da existência da empresa, entendeu? Então, é nesse sentido. Eu imagino assim, Daniela, o nome da empresa já diz tudo, sabe? Eu não sei se está me ouvindo, travou, Daniela? Travou. Aí, voltou agora, gente? Voltou. Eu estou ouvindo, beleza. O nome da empresa, ele acho que já surgiu com essa ideia, né? Figurati é uma gíria italiana, né? Que você trabalha assim, não se preocupe, certo? Então, é um nome certo para você não se preocupar com o que está acontecendo. Nós vamos entregar o que você precisa. A Daniela saiu. Voltou. Gente, desculpa. Voltou. Tá caindo a internet. Mas parece que voltou. Voltou, né? Uhum. E aí, então ela tem duplo sentido, né? Figurati, não se preocupe, esqueça disso, entendeu? Ou seja, a gente está levando mais para o lado de uma gíria que uma gíria italiana que vai se encaixar no nosso propósito. Eu vou chegar para o cliente, não se preocupe que a gente vai entregar o que você quer, sabe? É seu bem-estar, né? Então é um nome muito forte que eu vejo que o Maurílio foi muito assertivo nessa palavra. Eu pesquisei tudo, o significado, por quê. Então, sempre tinha ela em destaque para isso, não se preocupe. Então, a gente tem que passar essa mensagem para o cliente, sabe? Uau. Oi, travou aí? Gabriel travou. Está ouvindo? Desculpa, gente. Exatamente. Eu acho que esse nome ele traz muito da verdade que vocês querem né, transparecer para o cliente. Olha, a gente está aqui para fazer o melhor. A gente está aqui por vocês, né? Pode confiar, entrega que nós vamos resolver, né? Então, essa coisa assim nesse mundo tão cheio, corrido, tão cheio de coisas, né? Aqui você pode entregar e descansar, vamos dizer assim, né? Algo nesse sentido. Todo mundo concorda com isso? Que tem a ver? Concordo. Então, a gente pode fazer o seguinte: dentro dessa ideia, eu vou dar também, todo mundo pode fazer junto, dar uma pesquisada a mais dentro disso, eu também vou pesquisar, para a gente tentar formatar, né, um propósito amplo, né, que traduza através né, do que o nome Figurati comunica, que traduza para a gente o propósito da Figurati. Né? Acho que foi muito bem lembrado aí, Gabriel. E aí vou dar uma pesquisada também, vou dar aqui uma pensada, e de repente a gente consegue até já validar isso essa semana para a gente passar para a missão, visão e valor. Perfeito. Né? Todo mundo está de acordo? Isso aí. Eu tô. Então, ótimo. E aí, gente, só para a gente, né, nós já vamos finalizar, que a nossa reunião é de 1 hora só.
para a gente começar a pensar, né, quando a gente fala de missão, visão e valores. Como eu disse para vocês, a missão é aquilo que a gente faz, né? O que que eu faço? Eu faço móveis planejados, para quem, e às vezes o como, trazer essa ideia numa frase. Pode ser uma frase maior, mas é uma frase. Depois, nós precisamos de pensar, e isso que eu quero que vocês pensem. Qual é a visão? Eu quero ser a maior empresa, por exemplo, né? Um exemplo de visão. A minha visão para a Figurati em 10 anos é ser a maior empresa de móveis planejados de Minas Gerais, ou do Triângulo, sabe? Ou ser lembrada como a empresa de maior qualidade e atendimento, ou ser referência no mercado em design. Sabe assim? Qual é? O que vocês querem que ela seja lembrada? Ser a empresa mais rápida e assertiva, né, e eficaz no mercado, né? O que é o ponto da visão? Lógico quando a gente fala em visão, é fruto de uma evolução. Então, é pensar na empresa muito maior, muito melhor, muito mais assertiva daqui a alguns anos, que é onde eu quero chegar. O que é a visão, gente? É o grande farol da Figurati. O que é um farol? É para onde eu estou indo. Você sabe a história, assim, rapidinho, a história do Todeschini, acho que o Giovanni deve saber também, que quando ela começou, que queimou a fábrica de farinha e tudo, mexia com sanfona, né, que era a sanfona, e eles começaram a mexer com móveis, começou com cozinha. E qual foi o diferencial que hoje eles, assim, são uma potência para falar? No começo, eles entregavam a cozinha com 24 horas. Com 24 horas. Então, tipo, não, eles entregam com 24 horas. Então, todo mundo, sabe, ele criou o nome em cima disso. Olha que bacana, sucesso Entendeu? isso. E é tão interessante, muito bem lembrado, Maurílio. E o que é legal é o seguinte, que a visão a gente pode ir mudando ao longo do tempo, porque à medida que você vai alcançando aquela meta, você vai por outra. Então, se você já se tornou a mais rápida, agora eu quero ser a mais rápida e melhor. Agora eu quero ser a que atende o maior raio. Você entende? Então, assim, eu quero que vocês pensem sobre aonde vocês querem chegar. E não pensando só em faturamento, dinheiro, gente, sempre é consequência de um trabalho bem feito e de gestão. Sempre. Trabalho de qualidade e tal. O dinheiro não é visão. Ganhar muito dinheiro vendendo. Não. Essa não é a visão. Você tem que falar o como, o dinheiro é o resultado, né? Mas para onde você está indo? Para onde vocês estão conduzindo a Figurati? A ser o quê? Porque a pessoa jurídica, ela é uma pessoa também. Ela tem alma. Então, para onde que a Figurati está indo? Para onde vocês vão conduzir essa empresa? Para ser a mais rápida, para ser a de maior qualidade, para ser a mais barata, para ser de maior qualidade. Vai ser a diferente. A Figurati vai ser a diferente, eu acho. Isso. Mas você sabe que você tem que entender, a gente tem que qualificar esse diferente, porque quando a gente fala assim, é diferente, nem sempre quer dizer que é algo bom, né? Então, eu já estou só brincando. Só no termo mesmo, assim, de tipo. Não, eu entendi. Todas fazem isso, mas a Figurati não, ela entrega o que a gente quer. Isso. Isso. Então, isso é uma tarefa de casa para vocês pensarem, tá? E eu vou escrever não é simples, não. Eu vou escrever aí no grupo, só para vocês lembrarem, tá? E depois, gente, tem
os valores ou princípios. O que são valores e princípios? É o como. Então, por exemplo, eu quero chegar a ser a empresa mais rápida de móveis planejados. Como que eu vou? Com qualidade, com valorização do cliente, com honestidade, com comunicação, com transparência, você entende? E por que pensar nesses princípios, nesses valores é importante? Porque muitas vezes vocês vão estar diante de um dilema. Nossa, nós estamos aqui, por exemplo, atrasamos, vamos atrasar porque nós enrolamos aqui, não aplicamos o pedido do cliente no prazo. O que eu vou fazer? Eu falo para ele, não falo, ou eu invento uma história, e aí você vai lá nos seus valores e você vai ouvir, vai ter lá transparência, Eu ia falar isso agora. cliente em primeiro lugar. Aí você vai saber como tomar a decisão, porque você já disse lá atrás, quando você abriu a sua empresa, aí você vai falar, transparência e o cliente em primeiro lugar. Então, em vez de eu enrolar ele, de eu chuchar alguma coisa ou tentar fazer qualquer coisa, eu vou lá chamar ele para uma reunião, eu vou ser honesto com ele e vou falar, meu amigo, nós cometemos um erro terrível, eu quero ver como eu posso te compensar. O seu pedido, alguém esqueceu, ele não foi emplacado lá na empresa. E a verdade entra nesses valores da empresa, você trabalhar sempre com a verdade. Isso. A Os antiga valores. empresa também era um dos pontos que mais errava, né, Maurício? Não, e eu não mentia. A responsabilidade sempre caía em mim. Eu falava a verdade para o cliente. Eu falava, é assim que funciona, tá? Assim, sim. Eu não tinha E é como isso. falar. E os valores, por que é importante? Porque os valores nos ajudam na tomada de decisão. Às vezes eu Você não toma sei o que decisão fazer. errada quando você fala a verdade. Você não toma. Exatamente. Você só vai falar uma vez. Quando você fala mentira, você tem que sustentar a mentira, às vezes com outra mentira e com outra mentira. Isso, e aí... É mais fácil você sustentar a verdade com mais outra verdade, do que você ficar causando mentira em cima de mentira. Exatamente. Então, eu quero que vocês pensem no que é importante em termos de valor para a empresa de vocês, sabe? Cada um vai pensar qual valor é importante, né? A honestidade, a agilidade, a qualidade, o cliente, sabe? Cada um vai levantar para si, né? O que é importante? Na E aí verdade, são quais os valores? isso, quais os valores, Não não é só um, né? Isso. E aí, na nossa próxima reunião, nós vamos pegar o que cada um colocou, né? Se vocês tiverem oportunidade, podem até discutir entre vocês se quiserem, mas se não acontecer, nós vamos na nossa próxima reunião trazer isso aqui, vamos selecionar os que são comuns, né? Eu acho que assim, uns 6 valores, 7 é um número bom, né? Mas a gente pode pôr quantos a gente quiser, mas assim, né? Vamos ver o que concilia e o que o outro traz, que o outro concorda, para a gente fechar isso. Mas a gente precisa muito, gente, alinhar visão. Porque empresa é igual casamento, entendeu? Acho que fechar o... Empresa é igual casamento. Se o marido e a mulher não estiver olhando para na mesma direção, a sociedade acaba, o casamento acaba. Porque um está olhando para cá, outro está olhando para lá. Cada um vai querer ir para um lugar. E aí acaba. Tem que estar todo mundo olhando para o mesmo lugar. E isso é muito importante. É isso que vai dar coesão, consistência e vai dar metas. As metas são sempre para quê? Para perseguir o objetivo, que é a visão. Então, eu ponho a visão para eu saber para onde que eu vou levar a Figurati.
em 5 anos, em 2 anos, em 10 anos, entendeu? Então, eu quero que vocês pensem sobre isso, e aí, no nosso próximo encontro, nós vamos estar alinhando isso tudo, tá? Para a gente tentar formatar o nosso quadro de visão, missão, valores e propósito, porque é com base nisso que nós vamos construir a cultura da empresa. A cultura é o quê? É o modo de existir da empresa, o modo de relacionar. Então, eu vou relacionar com transparência entre vocês. Se um dos valores é transparência, a relação de todo mundo tem que pautar a transparência. Se entrou um funcionário que mente, ele está fora. Por quê? Porque ele não encaixa na cultura, nos valores da empresa. E a gente tem que contratar com base nos valores, na cultura. A pessoa que não se encaixa, ela não serve para trabalhar com vocês. Entendeu? Estraga o sonho de Então, todos. oi? Essa pessoa estraga o sonho de todos nós. Exatamente. Então, vocês acham que a nossa próxima reunião deve ser na semana que vem, que a gente tinha até pensado de ser amanhã, mas eu acho que está muito perto. Eu acho que vocês precisam de um pouquinho mais de tempo. Vocês concordam ou não? Tá meio corrido, assim, não é marcar o dia, eu sei que vocês também Para têm, amadurecer, né? e vocês também têm outras afazeres aí. A gente agora vai estar mexendo isso com showroom, trem de mezanino agora, correria. Semana que vem, assim, não é que é o dia, né? Mas segunda-feira a gente alinha o dia que fica melhor para todos aqui, ó. Só, é assim, eu preciso também marcar uma reunião com vocês, porque os projetos já estão acontecendo lá com as meninas, e aí eu acredito que por volta de quinta-feira da semana que vem já vai começar apresentações ao cliente. E aí eu preciso fechar com vocês, marcar para mim colocar no Promob delas, para elas começarem no final da semana que vem, começar a apresentar, para começar a vender. Então, assim, vou ver aqui de repente na terça-feira, se vocês puderem, todos nós aqui, para a gente fechar, marcar para botar no Promob delas para começar a vender. Certo? 17 horas, então. 17? Como é que tá a terça-feira, 17 horas para vocês? Tá, então, ok. Para mim E também. você, Gabriel? Gabriel. Ok? Então, terça-feira, 17 horas, então. Combinado. A gente fechar markup, tá? O Promob. Combinado. Dá uma lembrada na segunda, pra gente não... Na segunda? Dá uma pensada na segunda-feira. Vai ser na segunda? Vai ser terça-feira, Não, 17 não. horas. Só para lembrar. Segunda-feira eu vou lembrar. Isso. Segunda-feira o quê? Lembrar a todos. E aí, gente, a gente vê se a gente marcaria essa outra reunião para quinta, ou a gente vê, porque já vai começar a fase, assim que liberar o projeto, vai começar a fase de a gente começar também a treinar as meninas, começar a conversar com vocês individualmente. Coloca um dos áudios de vocês aí no silencioso. Aí, pronto, Daniel. Isso. Desculpa, gente. Então, assim, a gente não pode demorar muito para tratar deste assunto, porque a partir disso nós vamos desenhar organograma, vamos começar a fazer treinamento, e eu quero isso muito redondinho para a gente levar tudo que a gente for fazer com essa bandeira na linha de frente, tá? Perfeito. Então, na terça-feira a gente conversa, mas já vamos deixar pensado mais ou menos de quinta-feira a gente fazer uma outra reunião, mas a gente confirma na terça, pode ser? Beleza, combinado. Então, ótimo, gente. Então, a gente se encontra na terça-feira. Ótimo feriado aí para vocês, viu? Vocês também. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Alô, Giovanni? Alô, um abraço, Até gente. mais. Tchau.